Podcast Eu Voto em Negra. Este é o podcast Eu Voto em Negra, uma iniciativa da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, em parceria com o Instituto Alziras. Eu sou Cauana Portugal, jornalista e apresentadora desse podcast, e hoje eu tenho aqui duas convidadas super especiais. Tenho aqui comigo Dani Portela, candidata à Prefeitura do Recife. Oi, Dani, seja muito bem-vinda. E tenho também Robionce Lima. Oi, querida. Olá, muito pessoal. bem-vinda também. Vou passar a palavra para as minhas convidadas. Acho que começando por você, Dani, e logo em seguida, Rob também, para falar para a gente um pouco mais dessa visita ao podcast Eu Voto em Negra. Olha, é um prazer a gente estar aqui. Eu queria agradecer o convite e ressaltar a importância de uma iniciativa como Eu Voto em Negra, para que a gente debata política numa época tão importante que é eleições, mas para além de eleições também. Eu vou rapidamente me apresentar. Queria pedir licença para chegar, porque a gente sempre pede licença a todas aquelas pessoas que vieram antes da gente para que a gente pudesse estar aqui hoje, né, Rob? Eu sou Dani Portela, eu sou uma mulher negra de pele clara, mãe de Alice, uma jovem de 21 anos, e mãe, recentemente, de Jorge, um bebê de apenas 7 meses. Então, é mais esse desafio de uma mulher mãe na política. Eu sou professora, é desse lugar que eu vim, é desse lugar que eu me reconheço. Eu sou uma alfabetizadora de adultos pelo método Paulo Freire, professora de História, que depois também virou advogada como advogada popular. Então, a minha trajetória é de aproximação com as lutas sociais pelos movimentos sociais, né? Eu me organizo na Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e eu entro para a política pautando a participação de mais mulheres na política. Foi em 2016, quando a primeira mulher eleita presidente, ela sofreu um impeachment, que eu decidi, eu quero estar nesse lugar, que decidi colocar o corpo à disposição dessa luta também. Fui candidata a governadora em 2018. Em 2020, fui vereadora do Recife, não por acaso eleita a vereadora mais votada. E, naquele momento, eu disse que eu não faria um discurso de posse, mas de reintegração de posse dos territórios políticos que nos são negados, né? Hoje, estou deputada estadual e agora candidata a prefeita da cidade do Recife. Porque a gente, quando entra na política, a gente mergulha, e eu defendo muito mais mulheres na política, como Rob, como eu e como muitas outras. Obrigada pela oportunidade. Ai, que alegria. Agora eu passo a palavra também para a Robionce, que também acho que pode falar muito para a gente sobre essa participação na política, né, Rob? Você teve aí mais de 80 mil votos Isso nas mesmo. últimas eleições. É deputada federal suplente. Isso. Seja muito bem-vinda. É uma honra te receber aqui. Muito obrigada. Pessoal, tudo bem? Eu sou a Robionce Lima, né? Como a colega falou, sou deputada federal suplente pela Federação Pessoal Rede. Já venho construindo a militância, tanto fora da política institucional, como também dentro dela, né? Tive o prazer de compartilhar com Dani Portela uma chapa, né? Eu saindo para federal e ela saindo para estadual pelo PSOL nas últimas eleições de 2022. E eu tenho muito orgulho de dizer que tem 80 mil pessoas no estado de Pernambuco acreditando num projeto de transformação da sociedade, acreditando num projeto de travestis negras no comando da nação, né? E estou aqui também, não como candidata dessa vez, né? A gente pode falar um pouco mais sobre a questão da violência política. Dani, inclusive, mais uma vez, colocando o nome numa disputa eleitoral que é marcada pela violência do machismo, do racismo e da misoginia, a gente pode parabenizar não somente Dani Portela, mas como todas as outras candidaturas de mulheres negras que enfrentam essa violência todos os dias, não somente dentro da política institucional, mas também fora dela. Dentro da política institucional, essa violência se intensifica. E é por isso que eu coloquei na balança ser ou não ser candidata num contexto de eleição municipal de 2024. Isso foi um dos fatores que pesou. A gente pode falar um pouco mais, que eu vi aqui no caderninho dela, ó, que tem a pauta violência política. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais, que eu estou querendo discutir sobre isso, a importância de a gente fortalecer mulheres negras na política, né? Porque não é porque a gente não está candidata que a gente não vai estar na rua também acreditando e pedindo voto e apoio para um projeto político que a gente vive e acredita também.
Muito obrigada, Rob. Nada. Muito bem-vinda. Para começar nosso papo aqui, eu queria falar sobre as nossas vidas, né? Nós mulheres negras. O Instituto Alziras acaba de lançar uma pesquisa muito importante sobre o perfil das prefeituras no Brasil. E aí eles trouxeram para a gente um dado muito relevante. 69% das prefeituras chefiadas por mulheres têm ações específicas para as mulheres. Então, isso quer dizer que nós, quando assumimos esses espaços de poder, pensamos sim na melhoria das nossas vidas, porque falar em política é também falar sobre a realização de sonhos, falar sobre, sim, maior qualidade de vida, e sabemos que nós, mulheres negras em específico, nesse país, somos as mais afetadas com, enfim, índices de desemprego, índices de desigualdade social. Eu queria chamar Dani para o debate nesse momento. Dani, nesse contexto de melhoria de vida, e você também, Rob, como é que as nossas histórias, as nossas habilidades, as nossas trajetórias podem contribuir, sim, para a construção de cidades menos hostis, né, mais igualitárias para todas as pessoas, em especial para mulheres negras? Olha, tem uma frase que eu gosto muito, que eu digo, que é o seguinte, que acho que dialoga muito com esse dado do Instituto Alziras, que é: com mais mulheres na política, há mais políticas públicas para as mulheres. Para nós, para as nossas irmãs, sobrinhas, filhas e amigas, né? Então, nós vivemos num país que ele é profundamente desigual, e Recife, não por acaso, é uma das capitais mais desiguais do Brasil. Essas desigualdades, elas se estruturam a partir de um tripé de classe social, de gênero e de raça. Então, quando a gente está falando de mulheres negras, a gente sabe que essas mulheres, elas estão na base dessa estrutura da pirâmide no quesito desigualdade. Então, não por acaso, infelizmente, lideram os piores índices e também acessam menos políticas públicas. Veja, eu estou falando do corpo de mulheres negras. Se essas mulheres negras forem ainda mulheres lésbicas, transexual ou travestis, acho que Rob pode falar muito disso, atravessa ainda outras camadas de opressão e desigualdades. Na política, como assim? A gente atua muito na questão de mortalidade materna. E aí é inadmissível que, em pleno século XXI, as mulheres negras ainda sejam maioria que morrem ao parir. Violência obstétrica. Nós, enquanto parlamentar, né, enquanto deputada, a gente cria uma lei falando sobre violência obstétrica, mas falando sobre racismo obstétrico, né? Que aquela máxima de que a mulher negra ela aguenta mais dor, então ela recebe menos anestesia. Isso é comprovado, isso é um absurdo. E aí, quando você olha anemia falciforme, ainda são... A maioria das crianças que nascem com anemia falciforme são majoritariamente negras. Aí você olha para os dados da saúde. A população negra é quem mais morre, de causas naturais também. Foi quem mais morreu de Covid-19 e quem menos recebeu vacina. Foi quem mais morre, por exemplo, de hipertensão e diabetes, doenças que são prevenidas, né, que podem ser evitadas, mas também que mais morre de causas violentas. Então, dados que assustam, que você vê que, em 2023, um dado que me deixou muito estarrecida, que mostram que todas as mortes por violência policial na cidade do Recife foram de pessoas negras. Não é a maioria das mortes, não é 80% das mortes, 90%, que já seriam dados estarrecedores. São todas. Isso não pode ser fruto de acaso. Mas aí, quando a gente olha para o sistema prisional, para o âmbito da segurança pública, o nosso sistema prisional é majoritariamente negro. São jovens negros de periferia que o quê? Não tiveram acesso a outras políticas. Evasão escolar. A maioria não. A maioria negros. A gente fala população em situação de rua, que não para de crescer. Majoritariamente negras. Fome, insegurança alimentar. São mulheres, mães negras, que vão dormir sem ter certeza se alimentam os seus filhos no dia seguinte. Geração de emprego e renda. O rosto do desemprego na nossa cidade é um rosto de uma mulher negra de baixa escolaridade. Então, não tem como você dizer que enfrentar o racismo, ele é fundamental, necessário, é o nosso princípio fundante, se a gente quer uma sociedade que seja mais justa e igualitária. Então, precisa de mais de nós na política, porque vai ter mais política pública para nós, com certeza.
E só, ainda falando sobre essa questão de mulheres negras na política, em 2024 é o primeiro ano em que está sendo aplicada a Lei 14.192, né, que foi criada no âmbito da repressão à violência de gênero, porque justamente de onde a gente vem, passando pelo que a gente passa, as nossas trajetórias, né? Pensar uma cidade em que as mulheres estejam no centro, mulheres negras estejam no centro. Nós somos as primeiras a falar sobre transporte público, nós somos as primeiras a falar sobre moradia, nós somos as primeiras a falar sobre violência armada, todos esses temas que você traz. E aí eu queria trazer Rob para o debate, no sentido de que o sistema ele sabe que a gente chega para trazer as demandas da população, da maior parte da população. Não à toa, somos o maior grupo demográfico no Brasil, né? Isso. E aí o sistema cria todos esses obstáculos para que a gente chegue lá, inclusive a violência de gênero e de raça, que é inclusive também um crime eleitoral, né, Rob? Como é que você enxerga isso? Como é que a gente transpõe tantas barreiras para chegar ao poder e mudar a realidade das pessoas? A gente, para além da violência no nosso cotidiano, né, fora da política, a gente também enfrenta uma dificuldade da violência política institucional propriamente, né, que, infelizmente, mesmo no ano de 2024, a gente não tem um sistema representativo de fato. Porque tem esse questionamento, né, como é que a gente é maioria na sociedade brasileira e é minoria nos espaços de poder e de tomada de decisão, né? Então, esse sistema representativo está falhando em algum momento. Será que é na hora da distribuição dos recursos, dentro da legenda político-partidária? Será que é na hora de escolher? Será que é na hora da configuração da chapa? Será que é na hora do vamos ver, na hora H do período eleitoral? Sabe? Porque é isso também. As legendas partidárias estão comprometidas com a mudança no rosto da política. Uma mulher negra a mais na política é um homem branco a menos, seja no executivo, seja no legislativo. Qual é a legenda partidária que está disposta a mudar a cara do poder? Seja no executivo, seja no legislativo. Então, a gente para e pergunta o que é que está acontecendo com esse sistema representativo que realmente não está representando a gente. Veja, o sistema representativo lá em Brasília está recepcionando ou recebendo na Casa do Povo o deputado federal, que eu não vou nem dizer o nome aqui, que está sendo acusado da morte de Marielle. É o representante do povo, mas eu discordo disso. Então, a gente tem uma falha no sistema eleitoral desde o seu princípio. O sistema representativo está falho. A gente precisa de mais mulheres negras nesses espaços de poder e de tomada de decisão. A gente precisa de mulheres negras na prefeitura para que a gente tenha política pública para as mulheres, sejam elas trans, sejam elas cis, sejam mulheres negras, mulheres atípicas, mães atípicas. Como é que a gente para e pensa num projeto de cidade para essas mulheres? Porque é isso, né? A gente vive num país que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo. Nós, LGBTs, vivemos numa cidade que a gente sai e não sabe se vai voltar para casa, né? Me lembro até hoje o caso da Roberta Nascimento, a mulher trans que morreu queimada. Foi queimada no meio da rua, moradora de rua foi queimada. E somente depois disso a gestão pública municipal fez alguma coisa. A gente precisa morrer antes para ter a política pública? O ideal é que a gente tenha a política pública no caráter preventivo e não reparatório. Então, quanta gente, isso é só um exemplo do quanto a gente precisa mudar e transformar, porque é isso, né? Eu acho que a gestão pública, o posicionamento público do poder executivo muda completamente quando a pessoa que está ali na frente sente na pele as dores. Quando a pessoa que está ali na frente sente na pele as dores, ela com certeza vai priorizar as pautas do movimento que ela representa, sabe? E o quanto é importante essa representatividade aconteça de fato e não somente no papel, como a gente vê, lamentavelmente, não somente na esfera local, mas também na esfera nacional. E trazendo para o Recife, Dani, Rob traz essa coisa da violência, né? Inclusive lembrando desse triste episódio da nossa história, que é o assassinato de Marielle Franco, que até hoje a gente se questiona, pergunta e busca por justiça, né? Questionando quem mandou matar Marielle. E essa violência do cotidiano atravessa também o Recife, né? No ano passado, 92 mulheres foram assassinadas, vítimas de feminicídio em todo o estado. E o Recife é o centro, é a cidade que concentra o maior número dessas mortes. Foram 10 mulheres assassinadas dentro de suas casas, pelos seus parceiros, do crime de feminicídio, e 5 transfeminicídios, né? Quer dizer, é uma cidade que ela é hostil, ela é perigosa para a nossa existência.
por que a gente não consegue implementar políticas que consigam, de fato, proteger as mulheres na nossa cidade? Porque não existe, né? Nesse período eleitoral, muito se fala que não dá para discutir segurança pública a nível municipal, mas é a nível municipal que a nossa vida acontece. Então, onde estão as políticas para proteger as mulheres no Recife, Dani? O que a gente pode fazer? Olha, o que não pode mais é continuar lavando as mãos para o que está acontecendo, dizendo, segurança pública, se for as Forças Armadas, é de competência do governo federal, a Polícia Federal, as polícias civis e militares de competência do governo estadual e apenas a Guarda Municipal, que cuida do patrimônio, é de competência do município. Não dá mais para a gente se isentar alegando simplesmente esses limites à competência. Então, a gente tem falado num princípio mais amplo do que segurança pública. É a gente tratar de um princípio que a gente tem chamado de segurança cidadã. Então, cidades seguras para as mulheres, especial para as mulheres negras, para as mulheres LGBTs. Por quê? Porque são mais inseguras para ela. Então, o conceito de segurança pública, eu convido para pensar num conceito mais amplo de segurança urbana. A gente vai enfrentar a violência não apenas aumentando a punição somente, mas a gente tem que investir na roda de trás, que é a prevenção, como o Rob falou. Então, depois que acontece, ninguém, infelizmente, o que aconteceu com Marielle, que foi um feminicídio político, e outras mulheres que sofrem violência real, física, doméstica, familiar, a gente não precisa que uma pessoa morra. A gente não dá para esperar que mais uma tombe para a gente ficar gritando presente. A gente quer lutar por nenhum a menos. E o que é que a gente precisa fazer olhando para isso? Quando o Rob fala, você fala que nós... É inadmissível que a gente tenha números tão altos de feminicídio e transfeminicídios, mas aí vamos falar especificamente feminicídio e transfeminicídio. Quando você olha quais as vulnerabilidades que as mulheres estão sujeitas, geração de emprego e renda. Então, muitas dessas mulheres não têm emprego, renda, acesso à educação. Então, as mulheres trans, por exemplo, né, a gente tem que investir em políticas públicas de permanência, porque existe. Muita gente diz, é uma evasão escolar por parte da população LGBT. Não, é expulsão. A escola já é um primeiro ambiente hostil. Então, não por acaso, muitas dessas pessoas não chegam sequer a concluir. Rob é uma exceção e um grande exemplo, porque é isso, ela conclui, é advogada, é poliglota. Então, assim, é uma exceção. A gente precisa de mais Robiancês, que o exemplo inspire a outras meninas entender que elas podem ser o que elas quiserem e chegar onde quiserem. Então, eu acredito em investimento em prevenção. É o quê? Olhar para a política pública de moradia, mulheres que são vítimas de violência, toda sorte de violência, ter prioridade em unidades habitacionais. Então, a gente olhar para a segurança pública é olhar para o transporte público, que é um dos lugares onde praticamente todas as mulheres, sejam cis ou sejam trans, já sofreram algum tipo de assédio. O índice é altíssimo, então não é seguro sair de casa a pé, não é seguro sair de bicicleta, não é seguro sair de ônibus. Quando sai, iluminação pública. Por que iluminação tem a ver com a nossa segurança? Porque já se comprova que ruas e locais mais ermos e mal iluminados representam uma insegurança ainda maior para nós. Veja, eu sou mãe de um menino e de uma menina. A sociedade patriarcal e o machismo faz com que eu tenha mais medo da minha filha menina sair. Porque uma mãe de um menino, ela tem medo. Que meu filho seja assaltado, eu tenho medo da violência que está grande aí para todo mundo. Mas quando é uma mulher na rua ou quando é nossa menina, o medo é maior. A gente tem medo da violência sexual. E a violência de gênero, ela é justamente esse lugar que eu posso sofrer uma violência simplesmente pelo fato de ser mulher. Justamente. E isso que Dani traz, Rob, do exemplo, né? De como as nossas histórias são brilhantes, como é fantástico poder olhar para vocês duas, admirá-las e ter essas histórias como referenciais, como bússolas, mas como somos poucas e como é triste sempre ter que contar com histórias únicas, individuais. Sim. E como a gente precisa ampliar para que isso se torne, né, que a gente tenha aí 10 mil Robiancês, 10 mil Danis, 10 mil mulheres à frente da política e em todas as áreas da nossa cidade, né?
Eu queria só fazer uma provocação para a Roby, que é aquela coisa, uma de muitas, que foi um lema que Roby usou. E é tão cansativo você ser uma de muitas. Exato. Porque também se cobra muito, se bota... É como se você tivesse que carregar o peso do mundo inteiro. E Roby, acho que pode falar bem sobre isso. Bem a isso. cobrança também... Que incrível! A Travesti Negra comandou a nossa nação com 80 mil votos, mas o peso que, às vezes, o próprio movimento, o peso que se coloca sobre ela, é como se ela tivesse a responsabilidade de levar o mundo inteiro com ela, né? E como a gente precisa estar junto das mulheres na política e não reproduzir situações de violência, né, Roby? Ser uma de muitas. Exato. É a primeira de muitas, que também é uma frase simbólica, mas fala muito disso, da ausência, né, de nossos corpos nesses espaços, né? A escolha dessa frase, a primeira de muitas, quer dizer também muito sobre isso. Mas eu me lembro muito de uma pessoa também do nosso partido, né, Dani, chamada Érica Malonguinho, que ela falava muito disso, né, alternância de poder. Érica Malonguinho foi também uma deputada estadual que optou por não sair candidata. E ela fala muito de alternância de poder, desintoxicar da política institucional. E eu conversando com ela sobre isso, antes de tomar minha decisão, ser ou não ser, né, isso pesou muito na minha tomada de decisão, né? Mas é isso, se coloca um peso exagerado em cima das candidaturas de mulheres negras, como se a gente fosse resolver todos os problemas de toda a sociedade, né? E aí se coloca aquela carga excessiva em cima da pessoa, diante de um contexto de violência política que a pessoa já vem sofrendo muito antes de entrar na política institucional propriamente, né? E muitas vezes a gente se coloca nessa função e nessa responsabilidade, sem ser a responsabilidade da gente propriamente, mas o machismo e o racismo coloca a gente como responsável por todos os desastres que acontecem na sociedade, e a culpa é de quem? Da mulher preta. A culpa é da mulher preta, sabe? E quando ela coloca isso dentro da cabeça dela, internaliza isso como sendo a culpada por todos os problemas sociais, isso é o pior de tudo. Isso é o pior de tudo. Porque aquela mulher preta que está ali naquele espaço passa o dia todinho resolvendo as broncas do povo, de toda a sociedade. E quando ela chega em casa, ela está acabada. Porque é isso, né? Ela resolveu o problema de todo mundo, mas ninguém resolveu o problema dela. Isso. Ela está ali sozinha, olhando no espelho e se lamentando porque não consegue resolver os próprios problemas. Dani falou que eu sou poliglota. E eu me lembrei agora de uma música da Beyoncé chamada Save the Hero. Salvar a heroína. E tem uma letra, uma estrofe, que diz: Who's gonna save the hero after she saved the world? Ou seja, quem vai salvar a heroína depois dela ter salvo o mundo todo, sabe? Então é muito sobre isso. E dizer para as pessoas, principalmente para as mulheres negras que estão saindo candidata, né, seja na majoritária ou seja na proporcional, que não coloque todos os problemas do mundo nas suas costas. Não coloque essa culpa em vocês. Não coloquem vocês essa culpa. Vão tentar colocar, não se elegeu, culpa da mulher negra. Não conseguiu o pleito que estava querendo, culpa sua. Não é culpa sua. Eu tenho um dicionário em casa, em que no meu dicionário não tem uma palavra chamada derrota. Não tem essa palavra no meu dicionário. Não tem essa palavra no meu dicionário. As pessoas chegam para mim e dizem: mas você perdeu, você foi derrotada, teve 80 mil votos e não ganhou. Eu digo: derrotada no seu dicionário, né? Porque eu estou sentindo uma vitória muito grande, diferente da vitória objetiva que vocês, da branquitude, machos brancos, estão acostumados, né? Mas, para mim, o contexto de derrota e vitória é outro fator, é outro elemento subjetivo que eu não consigo explicar para vocês com palavras. Isso daí eu não consigo explicar. Mas é isso, né? Eu quero que as mulheres negras tirem essas mulheres negras candidatas, que tirem das suas costas a responsabilidade que se coloca o tempo todo na cabeça de vocês de que vão salvar o mundo, e que o problema de toda a sociedade é das mulheres negras, e que elas se virem para resolver. Quando chegar alguém fazendo isso para você, ok, ô dedinho, não vou carregar esse peso nas minhas costas, não bote os problemas sociais nas minhas costas, que a gente já tem muitos problemas para resolver dentro do racismo e dentro do machismo e da misoginia, né? Aí vem o pessoal da branquitude, do machismo, e colocar isso para cima da gente. A gente não aceita, não vamos aceitar, vamos aceitar, fazer um acordo aqui, né? Não aceitar os carregos da branquitude, né, em cima da gente, e do machismo também. Como diz Erika Hilton, né? Não vamos tolerar isso. Exatamente, jamais tolerarei, jamais.
Essa coisa da humanização na política. Isso. Essa necessidade de humanizar as pessoas que se colocam à disposição, né, do pleito. É uma coisa que a gente ouve muito durante os diálogos do Eu Voto em Negra, né, que é uma iniciativa da sociedade civil, que é uma iniciativa do movimento de mulheres negras organizado. E aí, muitas relatam o quê? Que o Eu Voto em Negra é uma rede de apoio para atravessar as violências do ambiente político. A gente ouve isso com muita frequência, né? Eu queria, inclusive, falar com vocês sobre isso, né? Qual a importância de iniciativas que incentivem e, mais que incentivar, né? Que criem condições para que a gente consiga chegar lá, para que a gente consiga reivindicar dentro dos partidos a verba que não vem, né? Para que a gente consiga quebrar com o ciclo de candidaturas laranja, porque a gente não se coloca à disposição para isso, e consiga romper também com esse ciclo interminável de violência política. Olha, eu começo justamente dialogando com o seguinte fator, né? É muito comum que acontecer de mulheres que foram candidatas não quererem sair mais candidata na próxima eleição. Então, veja, Rob está falando aqui dela e foi uma eleição extremamente vitoriosa. Sim. Então, Rob teve uma trajetória, um case de muito sucesso. Mas Rob é uma exceção. A maioria das mulheres saem muito com um sentimento. Então, esse convite de Rob dizer, tire a derrota do seu dicionário, porque terminam com um sentimento de abandono, de frustração, em vários níveis. É muito comum você dialogar com mulheres que digam, eu não quero passar por isso de novo. Isso são em várias esferas, né? Então, primeiro, a construção das mulheres negras nos partidos políticos, inclusive os partidos políticos de esquerda, que chamam as mulheres para preencher cota e depois não dão a devida importância. Então, vamos lembrar que lá atrás, como o Rob disse, essa democracia não nos representa. Nós somos maioria da população, mulheres, maioria, população negra, maioria, LGBT, não é minoria coisa nenhuma, somos maioria que fomos minorizadas. E entre os eleitores e eleitoras, 54% aqui no Recife são mulheres, mas minoria nos espaços. E isso, a necessidade de mais mulheres na política fez com que isso virasse uma regra do Tribunal Superior Eleitoral. Então, se cria uma cota de reservar 30%. Lembra que era 30% das vagas nas chapas proporcionais por gênero de menor representação. No caso, o feminino, infelizmente. A gente espera que um dia se inverta. Mas, se criou essa iniciativa, se obriga. Aí, o que aconteceu? O fenômeno de mulheres laranja para preencher aquele coeficiente. Então, em 2016, foram mais de 16 mil mulheres que não tiveram um voto. Zero. Nem elas votaram nela mesmo, né? Então, e aí entendeu que reservar só a vaga não aumentou o número de mulheres na política. Então, vamos reservar o recurso. 30% dos recursos tem que ser destinado para as mulheres, mas também o tempo de televisão. O que acontece na prática? Mesmo com essa reserva mínima, ainda não aumentou o número de mulheres eleitas. Então, isso eu estou falando de mulheres no geral, que são cerca de 15% a 17% nos parlamentos. Se essas mulheres forem negras, esse índice cai para menos de 3%. Então, há um abismo de representação nessas esferas. Então, é comum que essa violência ela nos atravesse e nos perpasse dentro dos partidos políticos, porque a gente não quer ser mais cota. Inclusive, o debate racial ele precisa ser aprofundado no interior dos nossos partidos de esquerda, porque se entendeu que essa representação tinha que ser de gênero e raça. E aí se cria uma regra, uma legislação, para que pessoas negras também tenham acesso ao fundo. Inclusive, o nosso voto, a carne mais barata no mercado é a carne negra, mas na eleição, o voto das mulheres negras vale em dobro. Então, aí os partidos passam a procurar as mulheres negras, mas a gente não recebe o dobro dos recursos, o dobro do tempo da televisão, mas os nossos votos, eles contam em dobro, para corrigir essa assimetria no sistema. E mesmo assim, por que não chegou mais mulheres negras eleitas? Porque o que a gente quer não é ser só candidata, não. A gente quer ganhar de fato, a gente quer mudar
cara da política. A gente quer a nossa fotografia aparecendo lá, que é a foto que representa a maioria do povo. Então, são reformas eleitorais. O que é que aconteceu? Fraude de cota racial, gente. São pessoas brancas se autodeclarando, porque a única coisa que o Tribunal Eleitoral exige é a autodeclaração. Pessoas brancas se autodeclarando pessoas negras. Então, veja, e aí vem todo para além dos debates raciais mais profundos, é que no momento que não recebia nada por se autodeclarar preto ou pardo, ninguém estava correndo para essa autodeclaração. No momento que você acessa mais recurso, aí pessoas que se autodeclaravam brancas em eleições anteriores, mudando a autodeclaração. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa que a gente não pode permitir. Então, o que é que iniciativas como Eu Voto Negra podem fazer? Eu estou com Eu Voto Negra desde o início eu posso falar porque eu acompanho a trajetória desde o princípio. Inicialmente, o Eu Voto Negra foi uma necessidade de apontar e chamar para esse voto em mulheres negras e falar dessa subrepresentação, das opressões que nos atravessam, o racismo e o machismo, mas o racismo estruturando todas essas desigualdades que recaem sobre os nossos corpos e sobre as nossas vidas e nas nossas. Então, o Eu Voto Negra foi uma carta de princípio e de propostas para que você assinasse, se comprometesse com a luta antirracista e a luta feminista nas eleições. Então, várias candidaturas se comprometeram e aquelas candidaturas eram evidenciadas numa plataforma. Depois se entendeu que era preciso fazer mais. Então, vamos elencar um conjunto de candidatura de mulheres negras para que a gente ajude aquelas mulheres que viram que o patamar é muito desigual de partida. Algumas mulheres não tinham condições mínimas de fazer. Então, vamos formar essas mulheres, debater sobre qual é o papel de uma vereadora, qual é o papel de uma deputada, para a gente entender as funções de legislar, de fiscalizar, qual é o papel de uma prefeita, de uma governadora, estudar para isso. Vamos dar condições mínimas para que essas mulheres elas tenham uma identidade visual, elas tenham uma boa imagem, boa foto. Vamos ajudar essas mulheres a se projetar. Um media trainer para que elas falem, se coloquem no tempo. Sim. Então, pensar nesse acolhimento, para além de debater sobre a importância de instrumentalizar essa mulher para ela ter condições mínimas, né? Então, acho que o Voto Negra ele vai dando passos de fazer curso de formação de assessoria jurídica, contábil, enfim, e entender que essa mulher ela não pode sair inelegível, porque era isso que os partidos faziam. Traz essa mulher, depois abandona, não presta conta, sim, e ficar inelegível para uma mulher negra é ter o nome, ver o que é para a nossa memória é o nome sujo. Você ficar inelegível é você ficar por anos não poder assumir cargo público, função, não poder viajar, tirar passaporte. Não é só votar. É uma série de outros direitos que são negados. Então, a gente quer o nome das nossas limpo e bem na fita. E aí, a iniciativa Eu Voto Negra, ela vai amarrando e dizendo, quando a gente potencializa todo mundo, que é o ideal, a gente acaba não investindo mais em uma, duas ou três. E contraria um pouco a lógica dos partidos, que quando instituiu a federação, o que é que acontece? Os partidos eles querem investir apenas em quem já está lá. Então, a reeleição favorece que não haja uma mudança nos parlamentos e, quando não é reeleição, eles querem pegar e potencializar o peso, o recurso em poucas candidaturas. Isso faz com que diminua a alternância de poder que Robi falou. Então, iniciativas como Eu Voto Negra, ela vai entendendo que a gente precisa hackear esse sistema. E acho que a gente precisa pautar, depois das eleições, uma reforma eleitoral profunda. A gente não quer reserva de vaga, não. A gente quer paridade de gênero nas vagas. Não é nas vagas das candidaturas, não. É nas vagas expressas para sermos eleitas. Vários países já fizeram isso e o Brasil está muito atrás nessa discussão. E a gente precisa pautar, por fim, para terminar, precisa de banca de heteroidentificação. Isso, não dá mais para a autodeclaração substituir. De pessoas que se declaram para tirar não só a nossa representação, não, é tirar os nossos espaços nos partidos políticos. E a gente precisa puxar os nossos partidos para a esquerda. E não dá para acabar a eleição e partidos do nosso campo anistiarem
os partidos que não cumprem as cotas de gênero e raça e passa pano em cima disso. A gente não coloca nosso rosto no santinho para a gente não ser coerente com as nossas pautas, né, Rob? E eu queria aproveitar a oportunidade, né? Não estou candidata nesse pleito eleitoral, mas estive no último de 2022 e agradecer todo o apoio que eu tive, né, do projeto Eu Voto em Negra, que foi fundamental também na construção da minha campanha, essa campanha linda, maravilhosa, com 80 mil votos, e ressaltar e destacar a importância do trabalho de vocês, não somente no apoio físico, mas também o apoio psicológico, o apoio emocional, porque é isso, né? É um cuidado, é um zelo com essas candidaturas de mulheres negras antes do processo eleitoral, durante o processo eleitoral e principalmente depois do processo eleitoral. Tanto para quem se elegeu, as candidaturas negras que se elegeram, como as candidaturas de mulheres negras que também não se elegeram. Então, assim, eu voto em negra, mas eu apoio as candidaturas negras que se elegeram e eu apoio e estou junto das candidaturas de mulheres negras que também não se elegeram, sabe? Eu acho que o fundamental, o escopo máximo desse projeto Eu Voto em Negra é justamente esse apoio e esse auxílio, né, psicológico que muitas de nós precisamos e muitas vezes a gente olha para um lado, olha para o outro e não encontra num momento tão difícil de violência política institucional. Então, esse projeto Eu Voto em Negra está de parabéns e, mais uma vez, eu agradeço o apoio, né, que vocês têm dado, não somente a mim na eleição passada, mas também a todas essas mulheres negras candidatas que estão aí na luta e colocando a cara no sol e no santinho também, né, para a gente mudar a política aqui no nosso país. Que maravilha, a terceira edição do Eu Voto em Negra e vocês são prova, né, de como é relevante essa iniciativa. E uma coisa que Dani trouxe, né, sobre esse festival de autodeclaração que surgiu aí, enfim, dos últimos 6 anos para cá, né, inclusive episódios marcantes, a gente não precisa nem citar, mas no Nordeste houve um episódio bem marcante de um candidato à prefeitura que fez autodeclaração e virou até meme, né, porque tinha lá a foto da pessoa, vamos dizer, né, a pessoa fazia piada, sem ir à praia, depois de ir à praia, porque é uma coisa totalmente forjada. E esse é um movimento frequente no Brasil, Rob. Queria que você comentasse, porque na hora de decidir as coisas, ninguém quer ser negro, né? No dia a dia, ninguém quer ser negro. Mas na hora de decidir o presidente que vai ser eleito, na hora de decidir o prefeito que vai ser eleito, nos chamam para perto, né? Nos chamam para perto numa tentativa claramente forjada, para brincar com as nossas pautas e fingir que se importam com as nossas vidas. Isso aconteceu todos os dias, né? Isso acontece bastante, né? Isso é uma estratégia da branquitude. Geralmente são aquelas pessoas brancas retintas, né? Que o movimento negro até, né, tira onda com essa galera, porque é isso, né? Só se coloca enquanto pessoa negra para se privilegiar de uma ação afirmativa que a pessoa não está direcionada, ou a ação afirmativa que não é objeto para aquela pessoa. Mas é isso, né? Querendo se aproveitar de uma situação de reparação, inclusive, né? Porque ações afirmativas têm muito caráter reparatório e aí chega o pessoal branco, que de repente dorme branco e amanhece negro, dizendo, se autodeclarando enquanto pessoa negra para se usufruir de uma política pública destinada, não para aquela pessoa, mas destinada para uma pessoa negra que é de uma comunidade negra vulnerabilizada há séculos devido a um processo de escravização que a gente tem consequências até hoje, né? Então, assim, essa questão da heteroidentificação é uma questão necessária em termos de política afirmativa para que a gente tenha realmente a representatividade de fato dentro dos espaços de poder e de tomada de decisão, né? Não somente na política, mas também nas cotas dentro da universidade, em todo tipo de acesso que as pessoas negras estiverem querendo ocupar esses espaços, faz jus às ações afirmativas raciais. Já é defendido pelo STF a constitucionalidade das ações afirmativas, né? Engraçado que a gente, anteriormente, né, não sei se vocês sabem, mas tinha a lei do boi, né? Em que fazendeiros e seus filhos fazendeiros tinham direito a entrar na universidade. Sempre existiu cota para isso. Sem fazer vestibular. Bastava só ser filho de fazendeiro branco rico que você entrava na universidade. Engraçado que a lei do boi ninguém questiona. A lei do boi ninguém questiona, né? Então aí a gente já vê como é estrutural, como é sutil esse racismo que a gente vive até hoje, e a ação afirmativa está aí para a gente mudar esse quadro, né? Para a gente mudar esse quadro e colocar cada vez mais pessoas negras, mulheres negras de preferência, nesses espaços de poder, para a gente mudar a cara e o perfil dos espaços públicos e espaços políticos que a gente vive, né? E Dani, pegando carona no que Rob trouxe, né? Essa questão de
cota e concentração de poder nas mãos das mesmas pessoas é uma coisa que não está muito distante da realidade do Recife, que a gente vê o ano passa, a eleição passa e o poder e a prefeitura, sai prefeitura, entra prefeitura e continua a mesma cara, a mesma família, os mesmos nomes. O mesmo branco retento. Isso, justamente. Branco retento no poder, Isso. desse jeito. E o que acontece é que nesse período eleitoral em especial, essa estética da periferia, né, os nossos talentos, porque a gente sabe que nas periferias somos também um lugar de muita potência. Então, tudo que é sobre ser periferia fica na moda para esses candidatos, né? Então, vira moda a nossa música, o jeito que a gente se veste, o óculos que a gente usa, a cor do nosso cabelo, tudo vira moda. Mas, no cotidiano, ninguém quer passar 3, 4 horas no transporte público, né? Citando alguns problemas que a gente enfrenta, né? Tempo de deslocamento, falta de saneamento básico. Esperar 7 dias para a água chegar na torneira. Isso, tem que chamar a imprensa, justamente. Queria que você falasse um pouco, Dani, sobre a vida nas periferias e por que fica na moda de 4 em 4 anos dizer que é da periferia, mas no cotidiano a gente sabe que a gente está aí precisando de obra de contenção, precisando de tanta coisa nos nossos lares, né? Olha, a política em Pernambuco, em especial em Recife, ainda reproduz a mesma lógica das capitanias hereditárias, né? Sim. Como se fosse hereditário e vitalício. Eu falei no início que eu tenho um bebê de 7 meses, é como se eu olhasse para o meu bebê e já enxergasse um futuro político. E é assim que as famílias tradicionais fazem, né? E se revezam no poder, alternando, não só há décadas, há séculos. São as mesmas famílias, os mesmos grupos. Eu tenho dito, não por acaso, o João é Campos, uma Raquel é Lira, uma Priscila é Krause. E aí você vê, são os Coelhos, os Tércios, os Collins. São as mesmas famílias que vão alternando e acha pouco, né? Porque quando você vê uma mulher na política, eu desafio que ela não seja filha, neta, esposa. Aí você vê, tem alguém, você vê, a cara da política é de um homem branco mais velho. É essa fotografia. Não, mas tem mais novo. Eu desafio que ele não seja neto, filho, irmão, cunhado. Então, essas relações familiares que eu quero. Eu sou deputado federal, a esposa é estadual, o filho é vereador, e você vê esses mesmos grupos, e isso não é alternância. A gente quer propor a alternância de poder. Pegar aqui, licença, vou pegar a canetinha, né? A caneta que está nessa mão, no legislativo e no executivo, a gente quer fazer isso. Mudar a caneta de mãos. E aí, é muito conveniente, né, que é igual à afroconveniência, é a questão de usar essas desigualdades de gênero, raça e classe para crescer em cima das nossas pautas. Então, no período eleitoral, eu pego a estética, o meu jingle vai ter brega funk, eu coloco o passinho, eu vou colocar o óculos, mas passou a eleição e os votos chegam, eu saio dali. Eu não chego na política com políticas públicas para a periferia. Eu digo que a democracia ela é incompleta, uma palavra que a gente enche a boca para falar, e a gente viu que teve tão ameaçada recentemente, mas a democracia não se completou no Brasil. A democracia ela não é completa quando ela não tem a nossa participação na política. Enquanto a gente não tiver mais mulheres negras na política, a gente não vai ter uma democracia plena. Enquanto a política não chega nos morros, nas periferias, quando a gente não chega com saúde, com educação, com moradia, com segurança, com lazer, com cultura, com esporte, com trabalho, com renda, mas quando é que a periferia ela sente a política chegando? É com a polícia. Ela sente a segurança pública, o braço armado, entra lá correndo. É quando ela vê o Estado na sua comunidade, né? Chegando para encarcerar em massa a nossa juventude pobre e negra de periferia. E eu digo, que mãe, se a mãe pudesse escolher, nenhuma mãe ia escolher um filho no banco dos réus. Ela quer seu filho no banco da escola. Ela quer seu filho no banco do trabalho. Ela quer na oportunidade. Então, os políticos eles chegam para se apropriar e falam muito. Uma coisa me incomoda muito, né? Que na periferia a gente não tem muito voto de opinião.
opinião. Vê que coisa mais higienista, né? É como se as pessoas periféricas elas não pudessem opinar. Você tem toda uma economia periférica solidária se organizando. A maioria dos lares chefiados por mães solos, que chefiam seus lares, famílias monoparentais de mulheres negras que seguram a economia nas costas. E não é só a economia da sua casa, não. É o nosso trabalho não pago que sustenta a economia do mundo. Então, o que é que eu tenho proposto? A gente falar em construção participativa, em reforçar instrumentos de participação social, de controle social. É assim que as mulheres fazem política. Quando falta uma coisa, ela corre atrás da vizinha. Eu divido o que eu tenho contigo, se está faltando ali. Então, esse senso de comunidade. Por quê? Há um aumento expressivo de igrejas nas comunidades. Sim. Porque há muita gente que diz, o problema é a religião, é o fundamentalismo religioso. Gente, o problema é a ausência de políticas públicas. E aí, algumas chegam e ali oferecem um senso de comum, de comunidade. Esse senso comunitário de pertencimento deve existir no nosso pertencimento do direito à cidade, que nos é negado. Então, como a gente superar isso e chamar as pessoas para construir uma cidade que tem a nossa cara? E aí eu concluo dizendo, acho que Rob pode partilhar dessa experiência. Sim. Quando você entrega o material da campanha, não é fácil, tá? Muita gente diz, eu não gosto. Você não gosta da política, mas a política atravessa a sua vida. A política vai ditar o preço das coisas, o preço da passagem, a vaga na creche, a vaga na escola, a vaga no trabalho, a moradia, o esgoto que passa, a doença passando na sua porta. A política, ela interfere em todas as áreas das nossas vidas. A gente precisa de educação política. Para essa juventude periférica, eu vou parar de votar neles, eu quero ser candidato também. Eu quero um jovem periférico, não representando uma estética, é representando a si próprio, representando a si mesmo. Uma máxima que a gente fala que é nada sobre nós, como é, Rob? Nada sobre nós sem nós. Muito importante, brilhante isso. A gente está chegando no final do nosso debate aqui, da nossa conversa, e aí eu queria voltar a palavra para a Rob, passar novamente para a Dani, para a gente fazer um momento de considerações finais. A gente sabe que uma eleição só de fato, ganha a partir de votos. Isso pode acontecer, né? Isso precisa acontecer, a gente precisa votar para mudar o jogo. Nada está decidido. Então, acho que esse é o momento da gente defender as nossas candidaturas, falar que o Recife precisa de uma mulher negra prefeita, precisa de vereadoras negras. Então, vou passar agora a palavra para a Rob. Vamos mudar a história da nossa cidade, né, Rob? Vamos sim, vamos mudar a história. Já estamos mudando, na verdade, né? Já estamos mudando. O recado que eu queria dizer para essas mulheres negras que estão saindo candidatas é que, independente do resultado do pleito eleitoral que a gente vai ter no mês de outubro, nós já somos vitoriosas. Com certeza. Nós já somos vitoriosas. De estar todo dia enfrentando o machismo, o racismo, a misoginia, o classismo, já somos vitoriosas. Então, não se apeguem a um resultado eleitoral de somente um dia. Isso não pode afetar a vida de vocês. Não existe derrota no nosso dicionário. No dicionário de mulheres negras não existe a palavra derrota. Nós somos vitoriosas. Eu queria parabenizar, inclusive, essas mulheres que estão colocando o rosto à disposição. Inclusive, tem um aqui, né, nossa candidata a prefeita, Dani Portela, pelo PSOL, e que estão aí na luta, enfrentando o machismo, enfrentando o racismo, a misoginia, a violência política e o quão é importante organizações como Eu Voto em Negra estarem apoiando essas candidaturas, dando apoio e dando o braço, assim, para elas não se sentirem sozinhas. E a gente está aí na luta, né, amiga? Estamos aí no apoio, né, nos bastidores, mas apoiando também essas candidaturas maravilhosas que vão estar, sim, sendo porta-vozes do povo e das mulheres negras nesses espaços de poder e de tomada de decisão. Essa é realmente a política que eu acredito e por isso que eu estou na rua, mesmo sem ser candidato, o pessoal pergunta, mas tu não é candidata e está aí na rua? Eu digo, claro. Claro que eu estou fazendo campanha por um projeto que eu acredito, né? E é isso, vamos transformar a política e botar mulheres negras nesses espaços de poder e de tomada de decisão. Maravilha. Dani, queria pedir para você também fazer as considerações finais. Qual é o seu número? Reforçar o seu número, né? Que já está na nossa cabeça, mas e o arroba também, o arroba. Isso, como é que a gente pode te encontrar e se somar também a essa campanha? Rob sabe dizer em 3 segundos, né, Rob? Dani Portela, aproveita 50.
Porque isso é um debate também, né? Que é a distribuição do tempo de televisão, dos recursos para as campanhas. Infelizmente, a lógica é feita para que a gente não chegue, para que pessoas como nós não se elejam. O sistema é pensado para nos excluir. Porque, veja, quanto maior o palanque, maior o jogo do toma lá da cá, esse palanque ele se constrói em troca de tempo de televisão e de recurso público. Então, eu tenho 30 segundos contra quase 5 minutos. É um abismo. Isso faz com que milhares de pessoas nem saibam das nossas candidaturas. Isso é feito para nos invisibilizar, para nos silenciar. E, veja, quando a gente olha para Recife agora, uma cidade que é tão desigual, essa desigualdade... Esses números eles têm que se expressar em histórias. E aí eu queria partilhar uma história específica com vocês, né? Veja como a velha política ela lida com a precarização das nossas vidas. Está se debatendo muito moradia e creche, 2 temas que estão aparecendo na propaganda eleitoral. Mas isso veja a crueldade com mulheres negras que são mães. O debate são creches que foram entregues à iniciativa privada com repasses milionários e o serviço entregue àquela mãe é extremamente precário. Lugares funcionando como depósito de criança, um terraço funcionando como uma creche. Aí você olha para aquela mãe que quer voltar a estudar ou trabalhar, quer fazer o seu corre, fazer uma faxina, para ela é melhor ter do que não ter. Porque, geralmente, ela vai ter que tirar do pouco que recebe para pagar quem? Outra mulher para olhar o seu filho. Então, é colocar nessa mulher a responsabilidade de dizer eu quero creche de qualquer jeito, mesmo que ela venha em péssima qualidade. Mas o que é que essa mulher queria de fato? O que é que ela tem direito de fato? A questão da moradia é um modelo de desenvolvimento que olha para o lucro acima das vidas. Sim. Então, para se construir uma ponte como a Ponte do Mandeiro, se tira 300 famílias. E aí eu queria terminar trazendo para esse debate da política, uma história específica. Ali no Pina, numa área, num dos metros quadrados mais caros do país, né? Você tem uma realidade tão diferente da Beira-Mar de Boa Viagem para ali, para Brasília Teimosa, Bode e Pina, poucos metros atrás. E aí tem uma das ruas que é uma travessa que se querem remover 91 famílias para a construção de um parque com área de contemplação. Tem escrito isso no projeto. E eu conversei com a senhora que ela mostrou as mãos delas tinham passado por um processo de deformidade, porque ela era lavadeira. Ela disse, eu passei mais de 35 anos lavando roupa para aqueles prédios. Olha a minha mão. Mas foi assim que eu construí essa casa. Vem olhar, Dani, tem até porcelanato. E eles querem tirar. Ela mora há 48 anos naquele lugar e a proposta é de pagar uma indenização de 10 a 20 mil reais. Então, é esse modelo que olha para a cidade, mas não olha para as pessoas. Então, a eleição é o nosso momento de ampliar a nossa voz, de olhar e dizer que Dani é uma, mas ela é muitas. É que vocês ajudem a ampliar as vozes dessas candidaturas para que a gente entenda esse chamado de aquilombamento mesmo. Eu quero olhar para a fotografia no poder e, por isso, dizer que a gente lança 2 mulheres negras, eu e Alice, no centro da política, convidando as pessoas a construir um Recife que tenha a cara da gente. É essa a nossa proposta nessa eleição. É trazer as mulheres negras para o centro do debate, para o centro da decisão. E isso não é apelo midiático, isso é a realidade que atravessa a política que atravessa cotidianamente a vida das nossas. E por isso eu quero dizer que nessa eleição eu chamo você a construir um Recife com a nossa cara. Eu quero uma cidade que seja melhor para quem vive em Boa Viagem, mas que seja principalmente melhor para quem vive nas periferias. E o nosso número nessa eleição é 50. Coisa boa, coisa linda. Tem 3 segundos ainda. Dani Portela, aproveita 50. Dani Portela, prefeita 50. Dani Portela, prefeita 50. Vai, mas aqui o tempo é limitado. É quase o trava-língua, dá pra dizer. Dani Portela, prefeita 50. Ficou na cabeça de todo mundo, com certeza. Quero deixar um recado, né, pra gente lembrar que uma mulher negra que age no sentido de solucionar os nossos problemas, com certeza, atende aos problemas estruturantes de toda a sociedade brasileira. Eu sou Cauã
Cauana Portugal, jornalista e apresentadora deste podcast. O podcast Eu Voto em Negra, ele convidou aqui Dani Portela e Robinho Lima. Foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigada. O Eu Voto em Negra é uma iniciativa da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, em parceria com a Casa da Mulher do Nordeste e o Instituto Alziras. Esse podcast conta com produção e trabalhos técnicos da agência MAVE, com apoios da Open Society e Instituto Ibirabitanga. Muito obrigada, mulheres. A gente se vê nesse período eleitoral e até a próxima. Tchau! E para saber um pouco mais sobre a campanha, você também pode acessar o site euvotoemnegra.com.br. Até a próxima! Podcast Eu Voto em Negra.